Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço a vocês, especialmente a você atleticano na expectativa da abertura do segundo turno. O Atlético que recebe o São Bento no estádio Antônio Ascioli na tarde deste sábado. Jogo importante para o time rubro-negro. O Atlético que luta para se manter no G4, quem sabe conseguir abrir alguma vantagem aí para essas equipes que estão fora do G4, para ir se fortalecendo nesta briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se no primeiro turno essa briga foi muito intensa, a tendência é que no segundo turno ela seja ainda mais pesada, ela seja ainda mais voraz. Então o Atlético tem que estar preparado, e jogos como este, diante da equipe do São Bento, o Atlético não pode desperdiçar. Antes de a gente entrar no jogo de hoje, vamos contar um pouquinho da história do jogo entre Atlético e São Bento, que é uma história bem remota, né? Bem jovem. 3 jogos apenas, 2 vitórias do Atlético, 1 vitória do São Bento. O Atlético marcou 5 gols e o São Bento marcou 3. As duas equipes nunca empataram. Aqui em Goiânia só aconteceu um jogo, 1-0 para o Atlético no finalzinho, né, da Série B do ano passado. Os primeiros jogos entre Atlético e São Bento foram válidos pela Série B do ano passado, lá em São Bento, lá em Sorocaba, vitória do São Bento 2-1 no primeiro turno da Série B em julho do ano passado. Depois o Atlético venceu aqui por 1-0 no retorno. E neste ano, na abertura da Série B, o Atlético ganhou por 3-1 lá em Sorocaba. Então uma história ainda bem pequena de jogos entre as duas equipes. Tomara que o Atlético consiga hoje mais uma vitória, né? Consiga aí essa terceira vitória sobre o São Bento de Sorocaba. Agora vamos entrar no jogo de hoje. O Atlético enfrentou outros jogos parecidos com este de hoje, e a tendência é que o São Bento tenha uma postura parecida com a desses adversários. CRB, Brasil de Pelotas, Oeste de Itápolis. Contra o Oeste o Atlético conseguiu vencer. CRB e Brasil de Pelotas o Atlético não conseguiu o resultado. Então devem ser uma equipe que vai se fechar bastante lá atrás e explorar o contra-ataque. Isto é o básico de um time sem muita qualidade que joga fora de casa, mas este básico, em alguns momentos deste primeiro turno, foi suficiente para atrapalhar o Atlético. Então é este cuidado que o time rubro-negro deve ter, não pode desperdiçar pontos como este. O Atlético já desperdiçou outros, e neste segundo turno o Atlético vai ter jogos pesados, outros jogos aqui no estádio Antônio Ascioli de confrontos diretos. Então sim, jogos que vão exigir do Atlético muito mais. Então esses jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, o Atlético precisa matar, porque os outros você pode ganhar talvez você não consiga vencer todos, mas como você já venceu os outros, o Atlético consegue manter a sua boa campanha, porque o Atlético vai receber aqui o Sport Recife, o Atlético vai receber aqui a Ponte Preta, o Atlético vai jogar aqui em Goiânia também contra, quem mais está ali? O Bragantino. Então são times muito mais pesados que vão visitar o Atlético. Então nesses jogos contra essas equipes que não fazem boas campanhas, o Atlético precisa se impor e conseguir boas vitórias. Entre essas equipes está a equipe do São Bento. São Bento foi um time que veio para a temporada com um projeto ousado, né? Investiu em muitos jogadores experientes. Alexandro, goleiro Renan, que esteve no Goiás, Matheus Pazinato, que esteve no Vila Nova, Thiago Luiz, vários jogadores já rodados. Thiago Ribeiro estava no Guarani. Não deu certo o projeto. O time foi rebaixado no Campeonato Paulista e começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Desde o início é um candidato sério ao rebaixamento. Mas ainda assim o São Bento conseguiu uma reação dentro da Série B, que esteve muito abaixo, e agora está na zona do rebaixamento, mas com perspectivas de sair, né? E o São Bento conta com um resultado importante aqui em Goiânia, né, nessa sua missão. Mas é uma equipe inferior à equipe do Atlético, por isso que eu
que eu classifiquei inclusive lá na Rádio Bandeirantes durante essa semana, que o Atlético tem a obrigação de vencer esse jogo, pelo propósito que o time do Atlético tem. O Atlético quer chegar no G4, para chegar no G4, para se manter no G4, né, encerrar a competição dentro do G4, tem algo que é necessário. Não tem como você fugir, você precisa de um bom aproveitamento, você precisa pontuar muito para ser uma das 4 equipes que vão chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E pontuar muito, jogos como este você não pode desperdiçar. No time hoje, o técnico Wagner Lopes promove o retorno do Matheus, que não jogou contra o Sport Recife, ficou no banco de reserva, né? Provavelmente sentindo alguma coisa. E o Reginaldo, que jogou mais adiantado naquela partida pelo lado direito, disputa a condição de titular com o Jonathan. O restante da equipe, o mesmo Atlético. Espero que o Atlético seja mais eficiente nas suas finalizações. Em 4 jogos deste primeiro turno, o Atlético só não venceu porque não finalizou bem. O time conseguiu criar, conseguiu dominar o adversário em boa parte do jogo, mas não venceu por conta das finalizações erradas. Jogos como CRB, Brasil de Pelotas, Londrina fora de casa, Sport fora de casa, o Atlético teve todas as condições de vencer, mas os erros de finalização não permitiram isso. E é algo que está acontecendo no Atlético. O Mike tem um desempenho muito bom. 8 gols na competição, 36% dos gols do Atlético saem do pé dele. Mas isso tem camuflado as atuações fracas dos seus companheiros de ataque. O rendimento dos companheiros de ataque do Mike não tem sido bom. Tanto é que o Pedro Raul é o outro jogador do Atlético, o outro atacante que mais fez gols e marcou apenas 2. Então, espero que esses outros jogadores do ataque do Atlético rendam mais neste retorno, né? E ajudem o Mike, que vem fazendo uma Série B muito boa até este momento. Mas no mais, eu acho que a questão do Atlético impor o seu jogo, né? O Atlético já tem uma filosofia de jogo muito bem definida e é uma filosofia que vem dando certo ao longo dessa temporada. Então é o Atlético manter este nível de atuação, apenas ser mais eficaz nessas finalizações. E aí acredito que o time rubro-negro vai conseguir passar pela equipe do São Bento. Vamos falar um pouquinho do São Bento aqui, para esse jogo de hoje. São Bento que demitiu o Doriva, né? Vai ser comandado não neste jogo de hoje, porque neste jogo de hoje o Luizinho Rangel vai comandar a equipe interinamente até que o Milton assuma a equipe, né? O Milton Cruz, que veio para substituir o Doriva, demitido. Mas para o jogo de hoje, olha só a equipe que ele deve colocar em campo. Um time com 3 volantes. Gabriel Félix, goleiro, Marcos Martins, que já passou aqui pelo Atlético, Joilson, Guilherme Matias e Mansur. Veja como o São Bento trocou, né, mudou de time praticamente ao longo deste ano. 3 volantes, Dudu Vieira, que é bom jogador. Ele é um volante, mas ele tem qualidade de jogo, sai para o jogo, tem bom passe, tem boa chegada na frente. O meu campo do Atlético deve tomar cuidado com esse jogador. Fábio Bahia, Doriva. Na frente o Rodolfo, que é um meia, né, mas que vai chegar um pouco mais ali o ataque. Vamos ver como é que vai ser essa formação, se vai ser num 4-4-2 ou num 4-2-3-1. E lá na frente o Paulinho Boia e o Zé Roberto, um jogador que vive um grande momento, marcou 4 gols contra a equipe do Londrina desde o ano passado. Ele já vem dando trabalho aí pelo CRB, né, ao longo dessa temporada. Então é outro jogador que merece muita atenção da defesa do Atlético. É um time limitado, mas é um time limitado que tem alguns jogadores interessantes. Então o Atlético precisa ter estes cuidados até para não cair em ciladas que o próprio Atlético já caiu, como contra o CRB e o Brasil de Pelotas. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, boa sorte ao Dragão hoje e a gente se fala depois do jogo com uma análise do que foi este Atlético e São Bento. Um abraço e até a próxima.